Bom dia, meus amados. A minha saudação a você que possa ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Hoje é 10 de fevereiro de 2024, sábado. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Ontem nós falamos que a sabedoria de Deus nos faz justo. A sabedoria de Deus nos faz ser justo. Hoje eu quero aqui falar um conselho prático de Deus para você. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Amém? É o mesmo capítulo 3 de Provérbios, portanto o contexto é o mesmo, onde Salomão vai nos exortar a buscarmos a sabedoria de Deus e o temor de Deus, então está o mesmo contexto. Vamos aqui tirar alguma orientação desse texto para a nossa vida. E o capítulo 3, versículo 31 começa dizendo: Não tenhas inveja. A inveja é um pecado, tá certo? Que nos conduz assim a caminhos tortuosos. Quem é invejoso, inveja é pecado. A gente precisa saber disso. Por inveja alguém mata, por inveja alguém mente, por inveja alguém rouba, por inveja alguém faz e acontece, porque tem inveja que aí quer tirar vantagem de alguma forma. Então a inveja é um negócio terrível. E assim, eu vou citar Gênesis capítulo 4, versículo 8, é o primeiro caso, pelo menos o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Caim matou Abel e matou por inveja. Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, porque estava ali um orgulho já no coração dele. Inveja e orgulho é um negócio terrível diante de Deus, tá certo? E Caim matou Abel e matou por inveja. E a inveja existe e ela é uma coisa que deve ser observada, que a gente deve ter alguns critérios para que a gente, como cristão, como pessoa de boa índole, não entre por esse caminho da inveja, que ela é uma coisa ruim. O texto começa dizendo: não tenha inveja. E ele vai dizer: inveja de quê? Não tenha inveja do homem violento. Aquele que pratica violência, a gente não deve ter inveja dele. Deixa eu fazer aqui algumas observações. O texto nos recomenda isso, para que não tenhamos inveja do ser humano que é violento, que pratica violência. E, portanto, eu fiquei pensando que há vários tipos de violência. Por exemplo, violência doméstica. Marido aí que bate na mulher, então a mulher que bate no marido, isso também pode acontecer. Violência urbana, né? Ladrão, assalta, isso é violência. O invejoso é violento, ele assalta porque ele não tem, ele quer ter que não tem. É um invejoso. Violência infantil, aí está aí. O homem degenerado é um invejoso, olha para uma criança e vai lá e faz coisas terríveis. Tráfico de seres humanos, isso é uma violência à dignidade humana. Traficar humano para vender órgão, isso é um desgraçado e ganha dinheiro com isso. A gente não deve ter inveja desse pessoal não, tá certo? Tráfico de drogas, isso é uma violência social também. Os traficantes aí enricam, né? Tem dinheiro, vão para os melhores lugares assim porque tem dinheiro, e o mundo ele gira em torno do dinheiro. O dinheiro é bom para quem sabe usar, mas esses que vendem droga são os violentos e enricam com isso. É uma violência na nossa sociedade. Assim, desvio de verbas, né? Isso é uma violência governamental. E esse pessoal enrica, e somos nós que votamos neles, e eles enricam, e eles desviam verba. Eu estou chamando isso de violência governamental. Nós não podemos ter inveja desse pessoal, não. Nós, como cristãos, se entrarmos na política, é para mudar esse negócio em nome de Jesus. Não é para confabular e compactar com as coisas dele, não. Eu oro para que os irmãos estejam lá, Deus dê graça e eles possam se posicionar, porque o desvio de verba é uma violência governamental daquele que está no poder, e usurpa, é um violento desgraçado, quanto mais, portanto, enrica. Mas nós não podemos ter inveja desse povo, não, tá certo? Desvio de conduta de autoridade. Autoridade que se sobrepõe à lei. A lei diz que ele tem um direito de fazer, já é uma autoridade muito grande, mas muitas autoridades aí estão se fazendo a própria lei. Portanto, isso é uma violência, isso é uma violência de conduta de autoridade, se comportando de uma maneira errada. Então, eu estou citando aqui alguns tipos de violência. Se a gente for caminhar aí, existem muitos, e o que acontece é que esse pessoal que pratica esse tipo de violência, eles prosperam financeiramente, porque
fazem tudo isso por uma violência exacerbada e tem o intuito único de ganhar dinheiro, fazem qualquer coisa. Teve uma cidadã aí que disse que para ganhar na política se mata até a mãe, se faz até acordo com o diabo. E acontece mesmo, tá certo? Porque são invejosos, querem estar no poder a qualquer forma. Isso gera um tipo de violência que eu já citei algumas aí. Eu vou citar aqui o profeta Abacuque, no Antigo Testamento. Abacuque, ele quase enlouquece. Era um profeta de Deus e ele profetiza dizendo como é que as coisas têm que ser feitas. E ele vai ver o ímpio, o pecador, o ladrão, o assaltante, o desgraçado que só faz tudo errado. Ele vê esses cidadãos, essas pessoas prosperando, tal qual como era o nosso contexto, né? E a gente, como crente, às vezes fica meio desesperado. Abacuque entrou em parafuso, um profeta de Deus. E aí, mas ele vendo toda essa situação que nós vivemos hoje em dia também, porque essas violências estão aí, são homens invejosos, inescrupulosos, invejosos, que querem o poder pelo poder, e aí faz desgraça. Mas Abacuque, no final da sua profecia, no versículo 3, capítulo 3, versículo 18, que é quase o fim do livro, ele vai dizer assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Há uma vida eterna, irmão, há esperança, tá certo? Creia nisso, é verdade. Mas no contexto social, há uma violência de todas as formas, e essas pessoas prosperam e às vezes nos deixam indignados e até tristes, tá certo? Mas há uma esperança, há uma confiança, continue confiando em Deus, não entre pelo caminho daqueles que são invejosos, que fazem as coisas por inveja. Amém? É tanta inveja que não há uma lealdade, nem na competição política. Um querendo atacar o outro, está acontecendo isso, né? Querendo incriminar injustamente, por inveja, porque o outro fez uma live aí de não sei quantos milhões, e aí, por inveja, o cara vai atacando, isso é inveja, e nós não caminhamos. Você que é cristão e está aí no Congresso Nacional, se ouvir uma palavra dessa, quem sabe, se posicione como cristão, não entre pelo mundo da propina, não entre pelo mundo dos invejosos, não, entre pelo mundo da justiça, que é justiça, daquilo que é correto, tá certo? Mas vamos para o texto termina dizendo assim: não escolha nenhum de seus caminhos. Claro, acabei de falar aqui, o caminho da injustiça, aquilo que você entender que é injusto, não entre por esse caminho, não. A questão da droga, dá dinheiro, não entre nessa, não, é injusto. Oriente seu filho, oriente quem você puder, não entre por esse caminho de injustiça, não, tá certo? O texto diz: não escolha nenhum de seus caminhos. Olhou, sabe que é injusto, qualquer pessoa de bom senso não entra pelo caminho da injustiça. Só os insensatos vão apoiar os injustos e insensatos também. Eu oro a Deus para que o Brasil tenha compreensão, tenha entendimento, e a gente volte a trilhar um caminho que a gente sabe que é um caminho de justiça, porque muitas coisas que estão aí são uma injustiça, usurpando às vezes direito de crianças, dizendo que ela pode ser o que ela quiser. Isso é injusto. Uma criança nasce macho ou fêmea, não nasce qualquer coisa, tá certo? Portanto, a recomendação prática aqui para nós é que quem é sensato, quem é justo, quem busca esse entendimento, não entra pelo caminho dos injustos. Que Deus assim possa te abençoar. A nossa confiança, assim como Abacuque termina o seu livro dizendo que a minha confiança está no Deus de toda glória, que ele exulta no Deus da salvação. A nossa confiança continua em Deus. Para você que é crente, se você não é crente, passa a crer em Deus através de Jesus Cristo. Já expliquei isso aqui muitas vezes, tá certo? Então a nossa confiança está no Deus que criou todas as coisas, inclusive o invejoso. Foi Deus que criou. Ele tem uma finalidade: é nós aprendermos e não sermos injustos como eles, tá certo? Não entre pelos caminhos dos injustos, que assim, não tenha inveja daqueles que prosperam injustamente. Amém? Tem inveja não. Trabalhe, Deus vai lhe abençoar e a sua justiça vai ser contada diante de Deus. O Senhor seja contigo, tenha aí um bom sábado, Deus te abençoe, seja contigo e te ilumine para que você possa receber aí conselhos de Deus. Se esse conselho for bom para você, assimile, Deus te abençoe. Se não for, amém. Eu colho ele para mim, não vou seguir pelo caminho dos injustos. Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom sábado. Seja contigo e abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.